Belo Horizonte divulgou na manhã de hoje um alerta de possibilidade de pancadas de chuva que podem variar de 20 a 30 milímetros, alerta que é válido até às 8 horas da manhã deste sábado. Pois é, e de acordo com o órgão, a pancada de chuva pode ser acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais, em torno de 50 km por hora. O último balanço divulgado até quarta-feira, a região sul, ou no último balanço, a região centro-sul foi a que mais acumulou chuva no mês de outubro, 81,8 milímetros, o que equivale a 74,3% daquilo que é esperado para todo o mês de outubro. A gente conversa então com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Valdir Figueiredo Vieira. Valdir, bem-vindo aqui ao nosso Super N segunda edição. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Luciano. É um prazer falar com você e com os nossos ouvintes do Super N. Boa noite, subsecretário. Boa noite. Subsecretário, o seguinte, mais de 70%, né, do esperado para o mês já choveu, pelo menos na região centro-sul, né? É um volume muito grande, a gente está no início do mês de outubro. Qual que é a expectativa da Defesa Civil, ou o que espera a Defesa Civil em relação à nossa primavera e ao nosso verão, né? Grande volume de precipitação, e o que a Defesa Civil já está prevendo, né, de ações para controlar ou minimizar transtornos. Luciana, no mês de outubro, nós iniciamos o nosso período chuvoso em Belo Horizonte. Esse período chuvoso começa em outubro e se estende até março. Esse período coincide com a primavera. A primavera é uma estação de transição entre o inverno seco e o verão úmido e quente. Então, é comum nós termos fenômenos extremos nessa transição de estações aí. No mês de outubro, nós temos uma previsão acumulada de chuvas que chega a 110 milímetros. Nesses primeiros 5 dias, nós já registramos um equivalente a aproximadamente 75% do que seria previsto de chuva para o mês inteiro. Então, a gente percebe que nesse mês de outubro, nós estamos tendo um volume de chuvas um pouco maior do que o que seria esperado, o que foi registrado nos últimos anos na climatologia de nossa cidade. E para isso é muito importante que todos nós estejamos preparados. Belo Horizonte tem características muito particulares de uma cidade bonita, uma cidade com relevo montanhoso, uma cidade que tem muitos rios, muitos córregos em todo o seu território, mas, logicamente, as chuvas potencializam os riscos numa topografia como essa, onde nós tivemos, ao longo dos anos, a ocupação das encostas, as pessoas construindo, impermeabilizando o solo, fazendo avenidas nos locais onde eram rios. Então, tudo isso aí contribui para que, num período de uma condição de chuvas, os riscos aumentem em nossa cidade. Mas Belo Horizonte é uma cidade que é muito bem preparada. A Prefeitura de Belo Horizonte tem programas de resiliência muito importantes. É uma das cidades que mais faz investimentos em obras de detenção de enchentes. As bacias de contenção são obras estruturantes, obras de mitigação de riscos. Mas uma coisa importante é a participação de todos nós, enquanto cidadãos, para uma construção de uma autoproteção e uma proteção comunitária. Nós sempre falamos que defesa civil somos todos nós, e todos nós temos uma parcela a contribuir para uma segurança da cidade. É importante a gente dizer que o cidadão bem informado, ele tem condição de ter atitudes positivas em uma situação de perigo. E a gente sabe que o pânico ele é um fator decisivo para que as pessoas sejam salvas ou vitimadas em um desastre. Subsecretário, outro dia, numa entrevista coletiva, o prefeito da capital, Fouad Noman, disse que se pode dizer que somente a partir de 2024 é que as enchentes não vão acontecer mais em Belo Horizonte, em função disso que o senhor falou, né, de obras estruturantes que estão sendo realizadas, né, e que ainda durante 2023 e 2022, agora em 2023, teremos ou poderemos ter aquelas situações que a gente convive sempre no período chuvoso aqui em Belo Horizonte. Diante disso, e aí o senhor já falou do papel que tem o poder público e o cidadão, o que se pode fazer, o que tem sido feito para se minimizar os impactos disso que a gente vive todo ano?
Perfeito, Luciano. Vamos esclarecer. O que nosso prefeito disse é que nós temos previsões de obras de intervenção de grande porte na cidade que vão se estender até o ano de 2024. Isso implica dizer que, gradativamente, essas obras trarão maior segurança para as pessoas em relação às chuvas. Mas isso não quer dizer que nós nos tornemos invulneráveis às chuvas. Os riscos das chuvas estão dispersos em todas as áreas da cidade. Nós temos 9 áreas onde esses riscos são muito presentes. São áreas que nós temos um acúmulo da chuva que desce de maneira muito rápida do morro, das encostas, e atinge, em forma de enxurradas, leitos de córregos. As obras da prefeitura são extremamente importantes para a diminuição dessa velocidade de descida das águas que transformam as avenidas em verdadeiros rios. Mas ainda assim, mesmo depois de concluídas as obras, é importante nós entendermos que os riscos decorrentes das chuvas, eles estão presentes em toda a cidade. E principalmente, o que você falou aí são os riscos hidrológicos, decorrentes de enxurradas, alagamentos, inundações. Mas nós temos também os riscos geológicos, que são os riscos decorrentes do encharcamento do solo, que sobrecarrega estruturas, desaba muros, moradias, e é muito importante que as pessoas observem esses riscos também. Então, o fato da prefeitura fazer grandes obras importantes para a cidade, não elimina de todo a nossa responsabilidade e a necessidade de estarmos a cada dia mais nos adaptando a uma convivência no mundo de mudanças climáticas, de emergências climáticas. A gente percebe uma frequência maior nos fenômenos extremos em nossa região, que variam também com a sua intensidade. Então, o futuro nos reserva uma ação de prevenção, de conhecimento dos fatores de riscos, das ações que são indicadas quando estamos ou nos deparamos em uma situação de risco. É isso que a gente chama que seja a autoproteção e a proteção comunitária. Porque o cidadão, ele normalmente ele tem as melhores chances, as melhores alternativas de não se expor ao risco ou então sair do risco antes que ele se torne uma situação crítica e necessite naturalmente do auxílio de equipes especializadas, como do Corpo de Bombeiros. Subsecretário, inclusive sobre isso, eu tenho até uma curiosidade em confirmar a informação, porque a gente sempre fala, a cidade não está preparada para receber a chuva, sempre aquele discurso, né, quando a gente começa a ver as enchentes e tudo mais, a cidade não se preparou e tudo mais. Mas ouvindo especialistas e tentando ouvir também o outro lado da história, o que a gente sabe é que os fenômenos estão cada vez mais diferentes, né, do que a gente já conhecia. Às vezes pega ali de surpresa, né? Vem uma chuva com volume muito acima do normal, um vento muito acima do esperado, que acaba realmente com aquelas obras, com infraestrutura, por mais que se tenha obras feitas, por mais que a gente tenha pensado em prevenção, esse volume, por exemplo, a cidade não seria capaz, né, de suportar a chuva intensa, o vento intenso, ou algum outro fenômeno inesperado. É isso que está ocorrendo mesmo? Isso por causa dessas questões relacionadas às mudanças climáticas? Eu acredito que em parte sim, mas vamos entender que a vida na cidade ela é dinâmica. Nós temos hoje em Belo Horizonte obras que foram projetadas há 50 anos atrás, numa realidade completamente diferente, numa climatologia completamente diferente. Então, é muito importante nós acompanharmos essa evolução da ocupação dos fenômenos que ocorrem na cidade, para que nós não sejamos vitimados, ok? Uhum. Então, hoje, o que nós percebemos é uma frequência um pouco maior dos fenômenos extremos e com uma intensidade muito maior. Então, nós não podemos ser, digamos, ingênuos e acreditar que, por exemplo, o que ocorreu no norte de Minas no ano passado, o que ocorreu no sul da Bahia, o que ocorreu em Pernambuco, o que ocorreu em Petrópolis, o que ocorreu lá no Rio de Janeiro,
sejam fenômenos rotineiros. Não são rotineiros, são fenômenos extremos que nós estamos verificando, é importante que nós estejamos preparados. E uma das principais estratégias que são orientadas pela Organização das Nações Unidas é o monitoramento das ameaças, o conhecimento das situações de risco, a emissão de alertas precoces para a população. Então, é um trabalho que a Defesa Civil de Belo Horizonte procura fazer, a prefeitura toda se enganja nessas atividades, do monitoramento através de tecnologia, com o uso de radares, com o uso de satélites, com o uso de sensores de chuva, com o uso de sensores de variação de nível do córrego. Para quê? Para que nós tenhamos a informação do que está acontecendo na cidade, ou que pode acontecer na cidade daqui a 2 horas. E essa informação, ela não pode ficar na Defesa Civil, ela não pode ficar com os órgãos públicos. Elas precisam chegar até o cidadão bem informado, o cidadão consciente daquilo que pode ser feito numa situação de risco, é o que todos nós esperamos. A gente tem exemplos muito bonitos, por exemplo, no Japão, onde as pessoas convivem lá com terremotos, com vulcões, com tsunamis, e elas têm um sistema de alerta, e as pessoas seguem procedimentos e orientações, e isso faz com que o Japão seja uma cidade que constantemente é assolada por fenômenos extremos, mas que consegue ser resiliente. E uma cidade resiliente não é uma cidade onde não ocorrem desastres. Uma cidade resiliente é aquela cidade que consegue se recuperar, se reerguer, apesar dos desafios que os fenômenos naturais trazem no dia a dia nosso. É importante nós lembrarmos que nós não temos controle sobre os fenômenos naturais. E precisamos ter a nossa consciência de que contribuímos para esse desequilíbrio natural. Então, é mais justo, nada mais do que justo, que nós também nos preparemos para que não sejamos vítimas. Nós estamos conversando aqui no Super N, segunda edição, com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Valdir Figueiredo Vieira. Subsecretário, dentro disso que o senhor destacou agora, dessa integração, né, entre poder público e população, desse sistema de alerta, como é que o senhor avalia, como é que nós estamos aqui em Belo Horizonte, essa informação que o senhor destacou, né, esses alertas que são emitidos para a população, e como é que o senhor vê o grau de engajamento da população em relação à Defesa Civil, em fazer os comunicados à Defesa Civil? Isso já evoluiu muito nesse contato? Precisamos evoluir ainda? Luciano, Belo Horizonte é uma cidade que tem sido referenciada, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, como uma cidade que tem bons programas de resiliência, onde a convivência, a participação da sociedade, ela é decisiva para o sucesso das ações que são desenvolvidas. Hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos um protocolo de atuação integrada, que reúne todas as estruturas da prefeitura e também infraestruturas do Estado, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Então, quando é identificada uma situação de risco em um grande logrador ou uma grande avenida em Belo Horizonte, é feito o fechamento preventivo dessa avenida, para que as pessoas não sejam surpreendidas. É uma ação muito importante. Esse ano nós desenvolvemos vários treinamentos em parceria com o Corpo de Bombeiros, na academia do Corpo de Bombeiros, de treinamento da comunidade, para que a comunidade entenda como o Corpo de Bombeiros pode ajudar e como que o cidadão, às vezes com uma ação simples, ele pode também colaborar. Então, todos nós juntos somos mais fortes, todos nós juntos conseguiremos preservar a vida, que é o bem maior nosso. Então, é muito importante as pessoas entenderem que quando há um fechamento de uma via, é importante que ela perceba que esse fechamento tem o objetivo único de preservar a vida das pessoas que transitam naqueles locais. Então, colaborar, receber os alertas, entender o que significa um alerta emitido pela Defesa Civil, Luciano, é fundamental. Muitas vezes as pessoas não entendem quando nós emitimos um alerta que dá a seguinte informação: deve chover de 20 a 30 milímetros em Belo Horizonte, como você disse no início do programa, até amanhã, né, às 8 horas. É importante as pessoas entenderem o que significa isso, porque a medida da quantidade de chuva que cai numa região, ela precisa ser considerada
em relação ao espaço e ao tempo. Então, quando a gente fala que vai cair 1 milímetro de chuva em Belo Horizonte, nós estamos falando que vai cair 1 litro de água por metro quadrado naquela cidade, dentro daquele período. Então, essa quantidade de chuva ela pode cair dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, ao longo do dia inteiro, ou pode cair também de forma abrupta, concentrada num único local. E esse é o grande risco que nós temos e precisamos estar atentos. Então, é muito importante as pessoas entenderem que chuvas de até 20 milímetros são chuvas consideradas fracas e que normalmente não causam transtornos para a vida do cidadão. Mas quando nós temos chuvas acima de 20 milímetros, sim, elas podem cair de forma concentrada, de forma violenta, em uma única região, e aí sim, ela se transforma numa ameaça para o cidadão. Chuvas acima de 50 milímetros durante 24 horas têm potencial também de causar desastres. E chuvas acima de 100 milímetros, nós consideramos que chuvas que com certeza trazem desastres, trazem complicações. Belo Horizonte é uma cidade que resiste muito bem a algumas chuvas aqui na nossa região, principalmente aquelas que caem de maneira contínua e não concentrada. Aí quando cai continuamente já vem o risco também da questão do terreno, né? Do solo, né? Da umidade excessiva, que aí vem o alerta de risco geológico, né, subsecretário? Mas aí eu queria trazer aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Wilson de Vespasiano. Ele é de Vespasiano, mas eu acho que a pergunta é muito pertinente aqui para Belo Horizonte também. Ele está falando sobre a limpeza das ruas, a questão dos bueiros, se estão fechados, a importância da gente não jogar lixo, sabe? Foi absurda aquela quantidade de galhos retirados também no Ribeirão Arrudas, né? A gente até registrou aqui no Super N segunda edição. Então, tudo isso também, todas essas ações são preventivas. Perfeito, Adriana. Muito importante essa pergunta feita pelo nosso ouvinte aí. Um dos maiores problemas que nós temos em Belo Horizonte é a manutenção do sistema que a gente chama de microdrenagem. São as bocas de lobo que captam as águas das ruas e direcionam para manilhas maiores e que vão naturalmente para os canais, os canais que nós temos aí nos córregos, ok? Nas galerias. Então, é muito importante as pessoas entenderem que a maioria dos alagamentos que nós temos localizados na cidade, eles são fruto da obstrução dos sistemas de microdrenagem. Muitas vezes a pessoa ela deixa o lixo às 5 horas da tarde, que é onde nós temos a maior frequência de chuvas em Belo Horizonte. Por quê? Durante o dia o sol aquece, vaporiza, como nós tivemos hoje, temperaturas elevadas, umidade, aquele mormaço que incomoda. E no final da tarde, toda essa energia acumulada durante o dia, ela se dispersa em forma de chuva. Relâmpagos, raios, trovões, toda essa energia ela cai de forma muito rápida na cidade. E o lixo é um complicador muito sério, muito sério, muito sério mesmo. As pessoas precisam entender que uma cidade segura, ela passa por uma educação do tratamento dos resíduos. Algumas pessoas às vezes pensam que isso é um problema da SLU, é um problema da prefeitura, eu jogo no chão porque eu pago imposto. Não, você está criando uma situação de risco que pode vitimar pessoas que estão ao seu lado. Você pode vitimar pessoas que você nem conhece. Então é importante a gente entender que todo esse esforço de preservação da vida que é feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, o cidadão tem uma parcela de contribuição fundamental na preservação das condições de segurança, na observância de sinais de risco. Então, quando a gente vê pessoas, muitas vezes, jogando lixo direto no bueiro, ele está simplesmente criando um fator de risco de alagamento, de inundação, que pode vitimá-lo, inclusive ele próprio. Subsecretário Valdir falando conosco aqui no nosso Super N, segunda edição, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Valdir Figueiredo Vieira. Subsecretário, queria agradecê-lo, pela entrevista, pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. A Defesa Civil sempre aberto aqui o espaço para que vocês possam vir conversar conosco, que eu acho que é um assunto de interesse, né? Um assunto muito próximo do nosso ouvinte, do nosso espectador, do nosso dia a dia. Então esse diálogo com certeza vai permanecer aberto como sempre foi.
Agradecer ao senhor e agradecer ao Roger também, que hoje está bonzinho, deixou a gente conversar até por mais tempo com o senhor. Luciana, gostaria muito de agradecer à Super, que sempre abre esse espaço para que nós possamos passar informações úteis a toda a população. E gostaria de complementar aqui com o mais importante. Não adianta a Defesa Civil produzir, monitorar o ambiente, olhar as imagens de radar, de satélite, se essa informação não chega ao cidadão no momento que ele precisa. E para que o cidadão acesse essas informações disponíveis sem qualquer custo, basta que ele procure por @Defesa Civil BH nas redes sociais. Nós estamos presentes em todas as plataformas, no Twitter, no Instagram, no Telegram, estaremos também no WhatsApp. O cidadão que não tem um celular com dados, ele também pode receber os alertas da Defesa Civil através da Plataforma Nacional de Alertas Públicos. Existe uma rede nacional de alertas públicos que pode ser acessada através do número 40199. Então, qualquer pessoa que tenha um celular, pode ser aquele de lanterninha mesmo, que não tem dados, que não tem nada, ele pode receber alertas se ele enviar uma mensagem de SMS, um aplicativo de SMS, para o número 40199 e constar no texto da mensagem o CEP da rua onde ele reside. Automaticamente o sistema vai identificar qual rua ele mora, ele vai passar a receber alertas específicos para aquela área. No nosso caso aqui, o CEP nosso é de Belo Horizonte. Então toda a estrutura de Belo Horizonte, né, no momento de alertas, ele pode ser acessado pelo cidadão sem nenhum custo, bastando se cadastrar para isso. Tá certo. Boa noite, subsecretário. Um prazer sempre e até a próxima. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Adriano. A todos uma ótima. Obrigada, então. Só agradecendo ao subsecretário que nos deu aqui muitas explicações, esclarecimentos, né? Entrevista muito rica aqui em conteúdo.